Irmão, é uma coisa tão simples. Deus é bom e o diabo é ruim. Tu queres o bom ou tu quer o ruim? O bom. Tu quer o céu ou tu quer o inferno? O céu. Então pronto, decide caminhar com Jesus e não perde a tua alma, cara. A tua alma é muito valiosa para Deus, tu não tem noção. Tu não tem noção o quanto tu é valioso para Deus. Eu entendi isso na minha vida, o quanto eu sou valioso para Deus. A minha alma, não minha carne, mas a minha alma é muito valiosa para Deus. Eu entendi isso, André. Quando Amém. Deus tocou em mim, entendeu? Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia e mais um sempre muitíssimo especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal. É uma alegria gigante receber você aí do outro lado, para ter esse momento bom, ter esse momento de partilha. Tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai tocar o seu coração. Que bom que você está aí do outro lado. Eu quero aproveitar e dizer que se você ainda não está inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos programas que a gente também vai lançar. Mas aproveita e já reserva um tempo para maratonar o tantão de programa que a gente tem. Já temos mais de 100 programas no ar, são mais de 2 anos no ar, trazendo testemunhos que são unicamente para glorificar a Deus e para te mostrar o quanto Ele pode e quer atuar na sua vida. Então, já deixa um like aqui e pega o link. Compartilha para pelo menos 3 pessoas que você ama, ou compartilha também para aquelas pessoas que você sabe que estão meio tristinhas, com a fé um pouquinho enfraquecida e que estão precisando daquela sacudida do Espírito Santo. Então manda esse link, eu tenho certeza que dessa forma você vai ser também um canal de bênção de Deus na vida dessas pessoas. Quero também te convidar para ser um apoiador aqui do nosso canal, assim como o Estúdio 091, que é esse estúdio bonitão aqui onde a gente grava, que também está pronto para os seus projetos. Então, tem profissionais de excelência, equipamentos de super qualidade. Entre em contato em box, tanto para falar com o Estúdio 091, quanto para ser um apoiador do nosso canal. Quem sabe você, de mãos dadas com a gente, vai levar aí a mensagem de Deus muito mais adiante. E aí eu quero te convidar, comenta depois, no final do episódio, o que tocou mais forte no teu coração. Dessa forma, a gente vai saber que a gente está alcançando o nosso objetivo, que é levar a mensagem de Deus para que ela toque a sua vida também. E aí, sem deixar vocês mais curiosos, eu quero já dizer para vocês que o meu convidado de hoje é um convidado muito especial, que ele já vai se apresentar, mas que hoje a gente traz um testemunho muito verdadeiro, muito real, muito forte e sem filtro. Então eu te convido para que você assista com o coração completamente aberto, porque eu sei que o testemunho é uma arma potente que Deus tem para falar com você, através das nossas vidas, para falar diretamente com você. Então, eu quero te apresentar o meu convidado de hoje, um convidado muito especial, que é o Thiago Leão. Começa dando um recadinho para aquela câmera. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer enorme estar aqui nesse programa incrível, CristoCast, que vem evangelizando muita gente, inclusive a mim. Então, eu te convido
a estar presente nesse momento de oração, nesse momento de partilha, nesse momento que eu irei dar meu testemunho, que tenho certeza que representou para muita gente quando eu partilhei esse momento. Então, eu te convido a viver isso. Compartilhe, curte, não deixe de assistir esse programa, que vai levar o seu coração a outras coisas, outros momentos da vida de vocês, que vocês vão, tenho certeza que vocês vão deixar de viver o mundo, aquele mundo que a gente se perde. Meu amigo, obrigada por ter vindo hoje, obrigada por aceitar compartilhar esse momento aqui. É uma alegria mesmo te receber. A gente já estava tentando, encaixar essa agenda. Quero até compartilhar com vocês. Assim, o Thiago faz parte de um grupo que é o grupo Filhos do Sagrado, né, lá na Capelania de Loreto. Isso. Não é isso? E eu te conheci lá, não foi? Lá se conheceu lá na Canção Nova que teve. Canção Nova de Belém. Que você fez um Cristocast lá ao vivo. Gente, eu sou a mais desmemoriada do mundo. Nós fizemos o Revolução Jesus lá. Isso. E vocês tocaram lá. Foi isso mesmo. Foi, a gente tocou lá no nosso Ministério de Música Filho do Sagrado. Recebeu um convite da Canção Nova Belém para fazer um louvor, um momento de oração. Uhum. E foi aí que a gente se conheceu. E lá, eu me lembrei agora que na saída eu já falei, né? A gente falou assim, e passou um tempão já, tá vendo? Demorou demais esse testemunho. Não, acho que mas é tudo no tempo certo, não é verdade? Deus. A gente que legal. Obrigada mesmo por ter vindo, viu? É um prazer enorme estar aqui, André. Eu não tenho noção. E o nervosismo também que eu tô, né? Mas é um prazer incrível estar aqui. É só os primeiros 5 minutos. Bora. Depois faz parte. Olha só, Thiago, tem uma coisa que eu queria começar já falando. Assim, o teu testemunho, e aí eu quero falar para vocês que quando a gente prepara o programa, a gente só fica sabendo um pedacinho dele, assim, né? Mas o teu testemunho já me mostra, o pouquinho que eu sei, de algo que é muito importante nos dias de hoje, que é o quanto nós somos pescados e completamente afundados pelo mundo, pelas coisas do mundo, né? A gente já vai começar por aí, porque eu quero que tu já comece dizendo assim, qual é a grande diferença, né, do que era a tua vida antes e o que é hoje? Andréia, minha vida hoje, do que a minha vida que eu falo que é a minha vida velha, hoje eu tenho uma vida nova, totalmente diferente. É totalmente, 100%, 101% diferente do que eu era. Uhum. Eu falo que eu decidi querer conhecer o que é Deus tem 7 anos. 7 anos atrás, que foi em 2018. Foi ali que eu tomei a decisão de querer saber quem é Deus, porque eu não tinha Deus. Eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia que era a igreja católica. Eu não sabia. Então, mas para eu tomar essa decisão, eu tive que aprender da pior forma. É como a maioria dos jovens vão para a igreja, na dor. Eu fui pela dor. E hoje, vendo essa caminhada, esse momento que eu tive na minha vida, que foram 10 anos, foi dos meus 15 anos até os meus 25 anos, eu vendo hoje, eu estava no inferno. Eu estava me caminhando para o inferno. Essa é a maior verdade que eu tenho para mim. Eu estava me caminhando para o inferno. E hoje eu tento buscar o céu. Eu luto todos os dias para buscar o céu. E isso é uma vida que eu quero levar para o resto da minha vida. Essa decisão que eu tive foi incrível, mudou. Hoje eu sou casado com a Lorena. Antigamente a gente não sabia nem que era sacramentos. Uhum. Hoje eu sei a importância de um sacramento.
E hoje eu tenho que vários sacramentos na minha vida. Tenho o batismo, a Eucaristia, Crisma e o matrimônio. Hoje em dia eu optei, a minha vocação, Deus falou para mim que era o matrimônio. E hoje, casado. Peraí, que tu tá antecipando muita coisa, mas eu quero dizer... Eu não falei nada. Que a Lorena está aqui nos nossos bastidores. Linda. Linda. Era para ela ter entrado aqui, porque ela está belíssima. Era para ela ter entrado para gravar aqui com a gente também. E antes de gravar, a gente estava conversando, né, Lorena, assim, e a Lorena falou assim, olha, acho que é a primeira vez que ele estava falando, assim, aberto, né, para todo mundo, esse testemunho. Teve um outro momento lá mesmo no Filhos, né? Para os meus pais, assim, ver meu testemunho a primeira vez, amigos do mundo, do mundo que eu era a primeira vez, só quem é lá da nossa comunidade que já escutou. Que ouviu. Mas eu penso que por isso é tão importante, sabe? Eu sei que estar sentado aqui para dar testemunho não é fácil. Eu sei que não é. A gente sempre está exposto, né? E com o coração aberto, assim, a tudo que vier, né? Por isso, eu gosto muito de honrar a pessoa que está aqui do outro lado, que está comigo aqui na bancada, porque eu acredito realmente que o testemunho, ele pode influenciar almas, ele pode resgatar almas fortemente, assim. E aí a gente entra na tua história, devagarzinho. Tu sempre fostes de família cristã ou não tinha nada a ver? Como é que começa a história do Tiago? Tá. Eu não tenho base cristã. Meus pais são católicos, mas são católicos só de fala, porque não é nenhum nem outro. Eles vão para a igreja assim, não, mais meu pai do que minha mãe. Meu pai ainda vai para uma novena e só. Então, nunca tive base cristã nenhuma, nem da minha família geral, assim, que nem uns... Hoje que já tem uns evangélicos, entendeu? Mas... assim, base eu nunca tive. Eu falo que a minha base, entre aspas, foi o meu irmão, que ele começou desde novo, só que ele era novo, né? A gente tem 5 anos de diferença, ele tinha bem novo, acho que ele começou na igreja, tinha 15 anos, caminhar na igreja, mas ele não era forte o suficiente para ver, ei, sai daí, que aí não é bom, vem que Deus é bom. Não tinha essa força e não tinha essa maturidade ainda, né? Então, a única, assim, que eu posso falar é que minha base é o meu irmão, Marcelo. Acabou sendo um incentivo depois. Inclusive, ele já veio aqui no programa, né? Vão assistir depois, vão procurar lá também. É muito bom, Filhos do Sagrado. Do Filhos do Sagrado, foi excelente também. Então, como era viver nesse cenário? O que acontecia? Tá. Eu comecei a ver ver as coisas do mundo, realmente quando eu tinha 15 anos. Fui conhecendo pessoas, amizades, que me influenciavam a beber. Começou assim. Então, tomar uma cervejinha, mas era escondido dos meus pais, que o meu pai ele não gostava, mesmo meu pai e minha mãe sempre foram de bebidas. Então, nosso meio sempre teve bebidas, sempre teve festas. Porque lá em casa, minha família gosta de festejar alguma coisa, tudo quer festejar e tudo mais. Então, a gente já estava nesse meio ali. A gente não era proibido, não tinha aquela... Meu pai assim puxava, ei, não, você vai estudar. Eu era muito livre, eu fazer o que eu quiser. Ele falou assim, ó, tá aqui, ó, você faz isso, tu faz o que tu quiser. Eu pago as coisas para te fazer, tu vai estudar. E também eu era muito de jogar futebol. E meu pai era jogador, entendeu? Meu pai foi jogador profissional, mas durou muito pouco tempo. Aí ele queria que eu também fosse jogador também. Aí eu treinava muito, aí também gostava muito de bola. E bola também me levou a lugares de bebidas, de amizades que gostavam de beber e tudo mais, de farra. E aí foi indo, fui conhecendo primeiro, eu não tinha essa intimidade, eu era muito, eu falava que eu era muito bestinha nessas coisas, assim, porque eu era,
Tipo, eu estudava em colégio particular, meus pais não eram muito dinheiro, mas eles sempre tinham tudo. Eu sempre tive tudo. Eu e meu irmão, a gente sempre teve tudo. Colégio bom, isso, aquilo. Mas na feita que meu pai viu que eu não queria nada, não, tu vai para escola pública. Eu comecei na escola, aí depois da minha 5ª série, fui para escola pública. Aí foi piorando. Aí já fui conhecendo outras coisas, já fui conhecendo já negócio de beijinho na escola, já aquelas brincadeirazinhas de mau gosto e tudo mais. Aí eu já fui gostando. Chegou um momento, André, que acho que quando eu tinha já 18 anos, que eu falei, que eu sempre falava, rapaz, 18 anos eu quero minha carteira. Quero tirar minha carteira. Não, com 18 anos eu tirar tua carteira. Eu não deixava eu tocar no carro. Às vezes eu pegava o carro escondido, levava aquela escroteada depois. E eu era assim. Eu sabia que eu ia me ferrar se eu fizesse aquela besteira, mas eu mesmo assim eu fazia. Não, deixa que eu me ferro sozinho, eu aguento. Sempre falava assim, eu aguento. Eu escroteado, castigo. Então, nos meus 18 anos, tirei minha carteira, aí as coisas foram melhorando, entre aspas, fui melhorando, já fui pegando o carro, aquela menininha ali já gostou de mim, mais fácil, o caminho foi indo mais fácil, as festas já foram maiores, com pessoas maiores, como eu sou alto, né, então, antes de 18 anos, eu já entrava em festa que era proibido menor, né? E sempre não pediam minha carteira, então facilitou ainda mais para mim. O pessoal não pedia minha carteira porque eu era alto, aí, não, isso aqui não é menor. Aí me deixava entrar. Entrava, bebia. Até vinha aquele tempo que era data, pegava de menor na festa, não me pegava, ficava na minha, pegava meus amigos que era de menor, iam tudo para delegacia, mas eu não me pegava. Então a vida foi facilitando para eu entrar ainda mais. Aí foi que já 18 anos para 19, já me apresentaram drogas. Eu nunca fui de usar droga, assim, usuário, mas já experimentei várias drogas, já curti várias drogas, como maconha, eu já experimentei de tudo, mas usuário eu nunca fui. Mas eu sempre experimentava. Quando tinha um lugar, eu experimentava só de empolgação. Todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também, não vou ficar lesão assim, tudo mais, não vou ficar. Aí eu ia, mas por empolgação. Só que eu não era usuário. E aí foi aparecendo essas drogas, aí outras pessoas com mais dinheiro, como eu era... todo mundo me achava legal, não, o Thiago tem que ir, bora. Mesmo, às vezes, eu estando sem dinheiro, eu ia. Aí já fui para festas maiores, lugares que tinham um aquisitivo melhor, assim, entendeu? Mas eu não era muito bom de grana na época, né? Que meu pai não me dava dinheiro justamente para eu não sair. Só que mesmo assim eu saía. Eu tinha amigos que me... Amigos, né? Supostos amigos, que hoje eu falo que são meus supostos amigos. Aí, beleza. Eu era uma pessoa que sempre queria dinheiro também. Queria dinheiro. De tudo eu fazia para ter dinheiro. E dinheiro fácil. Com 17 anos, eu passei no Cefet também. Então, no Cefet, eu era atleta, eu ganhava bolsa. Então, já era um dinheirozinho. Chegou um momento nesse período de 18 para 20 anos, nesse meio de festa, teve um amigo meu que ele chegava na festa e ele bancava tudo. E eu sabia que ele não trabalhava. Aí eu olhava, falei para ele, ei, pede o que tu quer, meu irmão, que é por minha conta. E toda vez era isso. Se a gente via ele na festa, era por conta. Eu falei, o que esse bicho tá fazendo? Falei pra ele, não vou falar o nome dele aqui, né? Não posso falar o nome dele. Quase tu falou. Quase eu falo o nome dele.
Aí falou, ei, mano, qual é a parada? Eu quero. Mas o que, mano? Tu não tem dinheiro, meu amigo. Alguém tá conseguindo dinheiro em algum lugar. Aí foi que ele me falou que ele conhecia mulheres mais velhas que bancavam ele, que davam dinheiro pra ele. Aí eu falei, eu quero entrar. Aí eu entrei nesse meio da prostituição, né? Eu comecei a conhecer mulheres mais velhas e me bancavam. Me davam dinheiro só pra sair com elas. E eu gostava disso. Porque eu gostava de receber R$300, R$200. Saía com ela, pegava R$200, 300. Às vezes saía, me chamava para ir para uma festa do trabalho só para me acompanhar. Me davam 250, R$300. Passava a noite, me dava. Aí no outro dia viajava, me deixava o carro dela. Chegava em casa com um carrão. E minha mãe falou: de quem é esse carro, rapaz? Eu falei: não, mãe, é de um amigo meu, tudo mais. O cara não acreditava muito. Aí eu chegava com roupa. Tu não tá tirando dinheiro pra roupa? Eu falava que era, não, é da bolsa lá do Cefet. Naquele tempo era 250. 250 naquele tempo fazia muita coisa, né? Mas não que eu tava vestindo, não que eu tava comprando, gastando. Sua mãe percebeu que não era dali. Ela percebeu. E eu falei pra ela, abertamente, falei: mãe, sabe o que é? Tô saindo com uma mulher mais velha e ela tá me bancando, tá me dando tudo. Só que a minha mãe, ela é uma pessoa assim que ela é muito... Não que ela goste, mas ela... Tu quer se ferrar? Vai. Tu quer cair no buraco? Quer te afundar? Vai. Mas depois, não diz que eu não avisei. Só que mesmo assim, ela era uma pessoa que se preocupava muito comigo. E eu sumia. Meus pais não sabiam por onde eu estava, assim. Saía 2 dias, ela me ligando, eu não atendia. Ela já pensou, teve vezes que ela pensou que eu estava morto. Tá? Só que, nesse meio da prostituição, aí vou só mudar uma situação, só entrar um parêntese com meus pais. Eu brigava muito com meu pai. Eu não tinha uma relação muito boa com meu pai. Com a minha mãe, nunca levantei a voz para ela. Eu amo ela como sempre amei. Só que o meu pai, a gente não era bem. A gente tinha uma briga eterna que a gente não podia estar perto, que te brigava, discutia. Às vezes eu não conseguia escutar a voz dele, nem ele a minha. A gente já brigou várias vezes várias vezes de querer se matar. Uma vez ele já falou assim: olha, eu vou pegar uma faca, eu vou te matar agora. Porque um amigo dele viu eu fumando maconha e tudo mais, não sei o quê. Eu negava, né? Sempre negava pra eles. Negócio de droga, eu sempre negava. Vou te matar, não sei o quê. Eu falei: tu quer me matar? Então me mata. Tá aqui a faca, me mata agora se tu tem coragem. Era esse nível de briga. E a mamãe gritava, minha avó ainda era viva. E ela minha avó era viva com câncer. E ela gritava: não, tudo. Tipo, era muito feio. Hoje vendo, era muito feio. Só que naquele tempo eu pensei que eu tava abalando. Pensei que eu era o maioral, o melhor. Eu já tava numa fase porque eu me sustento. Na minha cabeça eu já era um homem. Então, nesse meio da prostituição, que eu tinha dinheiro, eu fazia tudo. Pegava os carros das mulheres, saía para festa, eu comecei a organizar festa. Eu comecei a chamar o pessoal agora. O pessoal me chamava, eu comecei a chamar. O pessoal agora queria andar comigo. Entendeu? Nesse meu tempo. E eu não queria nem saber do outro dia, eu queria saber do dia que eu estava vivendo. E eu não sabia, eu não sabia do buraco que eu estava entrando. Porque eu não tinha Deus. Ninguém no meu meio falava de Deus. Ninguém. Eu não tinha meio de Deus. O único que falava de Deus era meu irmão. Só que como eu estava entregue ao demônio, eu queria tirar ele dessa vida. Eu falava: ei, deixa eu te falar uma coisa. Sai disso.
Sai disso, vem viver a minha vida que tu vai ser mais feliz. Olha o demônio agindo dentro de mim para ele. Ele falou, não, cara, faz o que tu quiser que eu vou fazer o que eu acho certo. Se tu quer estar nesse meio aí, tu que sabe. Só que às vezes eu conseguia tirar ele desse meio. Porque, querendo ou não, meu irmão, ele me via assim como aquela pessoa, meu irmão mais velho, eu amo. A gente sempre se amou. Sempre foi muito parceiro, entendeu? Mas eu queria tirar ele desse caminho. Não eu, né? O demônio queria tirar muito desse caminho. O demônio me usava muito. Hoje, naquele tempo, como a gente não enxergava, né? Mas hoje eu consigo enxergar tudo que eu vivi. Eu vejo que o demônio agiu muito em mim ali, em vários momentos. Porque eu chamava... Lá na frente de casa, eu já consegui chamar, acho que mais de 100 pessoas. Na frente de casa, a minha casa é na 25, na rua pública assim mesmo. Lá na frente, mais de 100 pessoas. Eu organizei uma festa. Com tudo. E o meu avô, minha avó já era falecida e meu avô ainda era vivo. E meu avô ficava lá, e um barulho com meu avô já era velhinho. E eu não queria saber se ele tava dormindo bem ou não. Só queria saber de mim. Entendeu? Aí... Então fui cada vez me afundando. Chegou um momento que... Aí eu parei de sair com mulheres por conta da minha idade. Mas foi algo que tu decidiu ou foi acontecendo? Não, foi por causa da minha idade, porque até 20 anos que elas queriam. Ah, sim. Mais disso elas não queriam. Olha como é louco, né? Olha como é que... Todo mundo pensa assim, não, qualquer idade... Mas tem pessoas que querem só tal idade. Aí eu não conseguia mais. Só que como eu era muito conhecido para esse tipo de pessoas, elas começavam a me ligar para marcar encontros. Eu comecei a marcar encontros, porque eu queria um pouquinho de dinheiro. Então, elas me ligavam, eu agendava, falava com fulano aí, mano, tu quer fazer isso? Tu quer ganhar R$300? Tá aí, mano. A mulher vai te ligar, tu vai, tu sai, pronto. É assim que eu fazia. Comecei a fazer, né? E nesse meio, não estudava. Viu? Nada, né? Tava completamente focado em ganhar dinheiro. Eu não estudava. Eu só fingia que estudava. Ainda tava lá no IFPA, no IFPA só sabia de jogar. Só queria saber de jogar e mulher. E festa, e bebida. E era bebida. O meu vício era esse, era bebida. E farra. De todos os tipos. Realmente, André, eu era terrível. Terrível. Eu gostava da perdição mesmo. Eu falava que eu amava o que eu fazia. Quando eu organizava as festas, eu falava assim, todo mundo não tinha uma festa... outro lugar, a pessoa, não, a gente vai lá na festa que me chamava, até hoje me chamo meu apelido é Nari. Aí todo lugar me chama de Nari. Mano, a gente vai lá na festa do Nari. Festa lá é coisa boa, tudo mais, aí tia pra lá. E a gente fazia até de manhã lá, e não queria saber se estavam enchendo o saco do vizinho. Apesar que os vizinhos tudo eram meus parentes, aí eu também não queria saber deles. Aí, beleza. Depois eu decidi, eu não queria mais também fazer esse lance de agendar e tal, pessoal. Eu até uma vez consegui pro Bey, uma menina queria o Bey. Aí, só que ele não quis ir e tal, quase ele vai, mas mas ele não foi, ele resistiu, ele não vou, não foi. Ainda bem, graças a Deus ele não foi. Por que eu quis parar disso? Porque eu consegui outro meio que ganhava mais dinheiro. Numa orgiazinha particular, eu conheci dois brothers lá. Aí eu fiz amizade com eles, tudo mais, a gente se divertiu, começamos a sair junto, tá pra festa. Mas aí teve um dia que numa quarta-feira, não esqueço esse dia, uma quarta-feira,
Eles me convidaram para sair, só que eu não tinha dinheiro. Eu tinha R$50 que o meu pai tinha me dado para me passar o final de semana. Aí eles... Não dá para eu ir, cara. Eu tô com R$50 só. Não te preocupa, tu não vai gastar nada. Bora. Na hora. Isso eu já tava dormindo. Era 11 horas da noite, eu já tava deitado, prestes para dormir, que na minha cabeça eu vou fazer a prova amanhã tranquilo. Opa, desculpa. Vou fazer minha prova tranquilo. Tinha prova no outro dia. Sim. E eu tinha inclusive tinha estudado para essa prova. Só que 11 horas da noite me perturbou. Eu vou. Na hora eu fui. Foi um momento de alto nível que eu nunca tinha participado. Isso já tinha meus 21 para 22 anos. Nunca tinha participado, camarote, era combo de vodka, de uísque, muita bebida, muita mulher no meio. Eu nunca tinha vivido, nesse período, nunca tinha vivido essa festa assim, desse tipo, desse nível, que já era esse nível bem maior. E eu ficava, como é que esses bichos vão pagar tudo? Esses têm muita grana. Aí eu falava, na minha cabeça, o carro dele nem é pra tudo isso, os carros dele. Enfim, aí tá. Sei que quando a gente saiu da festa, a conta deu mais de R$2.000. Naquele tempo, R$2.000 era muito dinheiro mesmo. Aí eles passaram. Eu fiquei na minha cabeça aqui matutando. Como é que esses bichos estão ganhando dinheiro? Porque eu só via eles só me chamavam pra festa direto. Farra na casa deles. Chegou um dia, a gente jogando videogame. Eu falei, me falei, mano, como é que vocês ganham a vida, bicho? Eu tô liso aqui, vocês estão gastando. Aí falaram assim, mano, pô, a gente vai te falar. Se tu quiser entrar com a gente, pô, tu é um cara, a gente gosta muito de ti, tu tá dentro com a gente, tem um cara, a gente acha que tem um cara que é fiel e tudo mais, tu não vai sacanear com a gente. Aí já abriram que mano, a gente vende droga, mas a gente vende mais negócio de êxtase, bala doce, essas coisas assim, e bomba. É isso que a gente vende. Entendeu? É isso que a gente ganha na nossa vida. Nosso dinheiro é esse. E é muito dinheiro, mano. Tu queres entrar? Só que eu tava com medo, assim, que eu nunca tinha entrado nessas paradas, assim, de... como é que será? Então, mas eu tava com medo por dentro, mas na hora eu falei, sim, bora. Aí, na primeira vez que eles me chamaram pra vender, né? Eles só vendiam nas festas. E é só uma festa de música eletrônica. Chegou lá e falou, mano, toma 50 êxtase. Vende esses 50. Eu falei, mano, como é que eu vou vender isso, cara? Como é que eu vou oferecer? E nesse tempo, se eu não me engano, eu era vendedor. Eu trabalhava acho que na TDB, se eu não me engano. Eu gostava, no shopping, eu comecei a trabalhar essas coisas assim. Queria ganhar dinheiro, né? Eu tava sem dinheiro. Aí eles... Então, não te preocupa. Te faz subir no camarote. Não te preocupa que vão vir até ti. Falei, beleza. E dito e feito. A gente chegou no camarote, ele pediu combo, cerveja. Aí já veio uma pessoa falar comigo, aí, mano, tal, não sei o quê. Tem, mano. Aí na época, se não me engano, só uma era R$50. Sei que a gente vendeu as 50. Vendi as 50, ele vendeu muito. Era, se eu não me engano, eu peguei que R$2.500. Foi R$2.500. Aí, não, amanhã a gente presta conta. Amanhã a gente vai lá na casa de festa, porque eles tinham uma casa de festa e tinha a casa da mãe deles. Eles moravam lá no Greenville. Então tinha a casa da mãe e a casa de festa. Entendeu? Que a gente... Era todo o negócio, era as festas que a gente levava particular com as meninas e tudo mais. Aí a gente foi lá, prestamos conta. Mano, 2.500. Falei, bom, beleza. Esse dinheiro aqui é teu. Ei, mano, você não investiu em nada. Não, mano, esse dinheiro é teu. Fica pra ti. No próximo, 50% é teu, 50% é nosso. Beleza? Mas tudo, ainda fala assim, mas tudo isso, mano, 50%... Não, mano, fica com 70. Não, mano, 50 é teu, 50 é nosso. Pronto, acabou. Beleza, eles só faziam o trabalho de me dar e eu vender. Eu comecei a fazer isso, comecei a ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro.
entendeu? Mas aí chegou um momento que deu ruim. Pois é, ia te perguntar justamente isso. Quando foi que tu percebeu que tu estavas perdido? Tá, mas ainda não foi nesse tempo Ainda aí. não foi? Ainda não foi. Então continua. Ainda não foi nesse tempo. Ainda não foi nesse tempo, porque deu ruim em questão de polícia. Uhum. Um certo dia, estava na casa da mãe dele, jogando videogame. Aí chegou chegou a federal lá para vasculhar a casa, tinha um mandato e tudo mais. A gente quer vasculhar a casa porque deram uma denúncia que aqui tem droga. Uhum. Aí a gente ficou assim, mano, ele só ficou assim, ei, deixa quieto, não tem nada aqui. Fica de boa. Ficamos de boa lá, a gente ficou, o pessoal vasculhou toda a casa dela era muito grande, a casa da mãe dele. Chegou lá, não tinha nada, né? Não, tudo bem então. Só falou assim, mano, bora rasgar. Uhum. Eu vou pra Fortaleza, tu vai pro Rio, tu vai ficar onde? Eu não vou pra lugar nenhum, vou ficar aqui. Como é que eu vou pra onde? Não tenho lugar pra, não tenho pra onde ir, mano. Porque eles tinham família por aí e tudo mais. Mano, a gente vai sair fora. Acabou e tal. Porque os caras, se chegaram na minha mãe, eles vão chegar lá vão chegar no nosso local lá, certeza. Beleza. Falou, toma 10 mil pra te fazer o que tu quiser, investe alguma coisa que a gente vai embora. Ninguém sabe que eu peguei 10 mil reais. Nem meus pais. Ninguém sabe. Agora sabe. Agora sabe. Se eles forem ver, eles sabem. Espero que eles assistam. Aí, o que eu fiz com esses 10 mil reais? Torrei tudo. Em julho. Torrei tudo. Viajando, vai gastando. Torrei tudo. Aí o que acontece? Aí foi que eu comecei a falar, acho que tem que parar com isso aqui, eu tenho que ganhar um dinheiro honestamente agora. Por quê? Aconteceu que veio a minha filhinha, né? Deus mandou minha filha, Maria Alice. Eu já tinha 23 anos. Era muito novo e a mãe dela também muito nova também. Foi um momento que era a mãe dela, a gente não tinha relação nenhuma, se conheceu, aconteceu na primeira vez e veio a Maria Alice. Não foi planejado. Não foi nada planejado. Foi naquela minha velha vida de perdição, carnaval, e foi. Uhum. E aí veio a Maria Alice depois de 2 meses, aí foi que ela falou que estava grávida e tudo mais. Ela, e agora? Agora a gente vai criar. Uhum. Não, eu vou abortar. Não abortar não. A gente vai ter o filho. Eu nunca, tipo assim, eu sempre quis ter filho, mas não naquela idade, né? Mas não sei por que na minha cabeça eu falei, não, tu não vai fazer isso não. Porque eu não queria ficar com ela, entendeu? A gente não ia ter, a gente não ia ficar junto. Aí eu fui falar pra mãe dela, olha, tua filha tá grávida, porque ela ia abortar sem falar pra ninguém. Uhum. Aí, na mesma hora, eu fui lá na casa dela, falei, olha, filha, olha, seguinte, tia, ela me conhecia já, a mãe dela, eu falei, olha, tia, seguinte, a filha tá grávida, engravidei ela e tudo mais, e ela quer abortar. Aí ela falou, não vai abortar não sei o quê. Aí esperamos ela chegar na casa dela, ela conversou, calmou ela, vamos ter. Aí foi que a gente tentou ficar junto. Só que Deus é maravilhoso, cara. Deus é... Não porque a gente não ficou junto, mas Ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas. A Maria Alice veio hoje eu enxergo que a Maria Alice veio para mim, ei, dá um stop na minha vida. Para. Vou te dar uma responsabilidade agora. Aí só que hoje, na época eu também tava muito assim, não, vou levar. Uhum. Vou levar. Só que nesse ano da gravidez da mãe da minha filha, Deus falou muito comigo. Deus falou comigo. Hoje eu vejo que Deus falou comigo e como eu não era de Deus, a gente não consegue enxergar. Quando a gente não tem Deus, a gente não consegue enxergar os sinais, Deus,
foi Deus que me livrou disso aqui. Não que foi... eu ainda me casei com ela, não na igreja, mas no católico. Desculpa, no cartório. Aí, foi uma pressãozinha. que a gente se casou e tudo mais. A Marelice foi muito de risco. Quase ela perde a Marelice com 4 meses. Ela teve que fazer uma cerclagem. Ela se operou e tudo mais para prender o útero, para não perder. Então foi uma gravidez muito difícil. Minha filha nasceu prematura. E ela passou 11 dias na UTI. Foi 11 dias que eu nunca tinha vivido uma coisa assim, ruim, assim. Eu sempre passei minha vida, nessa minha vida, muito bem. Nunca tive momentos assim, ruins, assim. O único momento ruins era com meu pai, mas para mim eu não ligava. Se eu tava brigando com ele, se ele tava bem ou não comigo, eu não ligava. Para mim eu era o melhor. Mas ali tu estava começando a ter um outro ponto de vista, né? Só que quando eu vi a Marelice toda entubada, foi muito ruim. Eu comecei a ter uma proximidade com meu pai, porque ele também ficou muito ruim. Eu vi ele muito ruim. E, tipo, meus pais nunca queriam, naquele momento, eu engravidar, que eu não tinha emprego. Eu estava desempregado nesse tempo. Não tinha emprego, não queria que eu passasse. Mas parece que quando Deus manda, não tem. Mas foram 11 dias na UTI, pressão. Mas foi Deus que fez ela. É incrível se eu te contar agora. Foi Deus que... Quando eu lembro, eu me emociono, porque é milagre, é incrível quando a gente vê o milagre. Foram 11 dias, mas Deus quis que ela passasse 11 dias lá. Por quê? Porque estava marcado o casamento no cartório com a mãe dela. No dia 15, não, no dia 25, no dia do aniversário da Lorena. Olha lá, tá tudo ligado. Tudo ligado, é incrível. Aí, mas ela nasceu, e ela estava prevista para outubro, né? Ela nasceu dia 15 de setembro. Então, na minha cabeça, eu falei, ela tá na UTI, se ela ficar até lá, nesse dia, na minha cabeça, eu não tinha conversado com ela. Eu estava tão focado só na recuperação dela, porque ela estava com pneumonia. Ela nasceu com uma pneumonia. O pulmão dela estava todo manchado. Então, eu falei na minha cabeça, não, a gente não tem cabeça para casar, então a gente vai deixar para lá. Outro momento, se der, a gente casa. Na minha cabeça. Só que não na cabeça dela. Faltou combinar com ela. Faltou. Sabe o dia que eu falei? Foi no dia. Falei, no dia a gente passou quase os 11 dias no hospital. Lá no Saúde da Criança. A gente passou os 11 dias lá, a gente revezava. Ela ficava mais tempo. Ela também estava operada, né, e tudo mais. Aí foi que eu consegui emprego também. Era à noite. Eu passava a noite no trabalho, ficava o dia todinho lá. Aí chegou no dia do casamento, aí eu falei, não, olha, seguinte, bora planejar como a gente vai fazer o casamento. Eu falei assim, casamento? Tu tá com cabeça pra casar ainda? Não, a gente vai casar, mas olha a nossa filha, bora ficar com a nossa filha aqui, depois a gente pensa nisso. Não. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no cartório que é próximo daqui, a gente casa e depois volta. Eu fiquei, acredito nisso. Mas a gente vai fazer isso. Eu fiz. Mas esse dia ficou sozinha, porque os meus pais foram, a mãe dela foi, e a gente foi lá no cartório casar. Depois todo mundo voltou pro hospital. Aí acredite se quiser, no outro dia a Marelice saiu do hospital. Nossa. Sendo que foi numa sexta-feira. Na sexta-feira, a médica falou pra gente, foi uma notícia muito ruim pra gente, e ela ainda pensou em casar, que o coração, o pulmão dela tá muito manchado ainda, não melhorou com toda a medicação, com toda que ela tava fazendo
uma alimentação bem regrada, assim, tá dando muito pouco, era um cuidado que tinha, não entendia direito. Mas, e sedada, porque se ela deixasse ela acordada, ela fazia escândalo, gritava, não queria ficar ali. Aí tinha que sedar ela. Sim. Aí nesse dia ela falou que olha, não teve melhora nenhuma todos esses dias, eu não tô entendendo por quê. Aí, pô, foi um baque pra gente, somente pra mim. Falei, eu não acredito. Aí, incrível, quando a gente casamos, isso ela falou de manhã, 7 horas da manhã. De noite, ela falou, olha, teve uma melhora. E foi assim, muito rápido. O pulmão, olha aqui, olha a radiografia do pulmão dela, já tá clareando. Uma boa notícia. Aí eu te fui muito feliz e tudo mais. Como eu tô falando, na época eu não enxergava. Hoje, Sim. no outro dia, ela estava bem, ela acordou, mamou e fomos embora. E isso fez diferença para ti? Assim, tu começou a pensar, caramba, Deus existe, e ele começou a mexer aqui? Ou tu simplesmente achava que era uma sorte? Não via Deus ali ainda. Não vi Deus ali. A gente, depois de uns 4, 5 meses, a gente realmente se separou. Entendeu? A gente se separou. Foi muito complicado, entendeu? Foi muito complicado. Nesse tempo, eu comecei a me aproximar mais dos meus pais, mas foi muito complicado. Foi muito complicada essa separação, foi muita turbulência. Chegou um momento que eu não queria mais saber da minha filha. Eu falei, era tão turbulento com essa briga que eu tinha esse embate sempre com ela, que eu falei assim, ei, sabe o que tu vai fazer agora? Tu vai levar a Maria Alice embora. Eu não quero, a partir de hoje eu não quero ter mais filho. Fica pra ti, eu não quero mais, só pra não falar contigo. E abri mão dela, falei, mãe, eu vou abrir mão da Maria Alice. Tipo, pra não ter mais essa confusão. Era muita confusão, era muita confusão. Envolvia todo mundo, meus pais, tudinho. Então, aí eu comecei a pensar, por que tá acontecendo isso na minha vida, cara? Porque eu não tô embalando. Eu parei de usar droga, eu parei de vender droga, parei de sair com mulheres por dinheiro, parei com essa... Tô querendo viver o certo, viver trabalhando honestamente, aqui tentando... Aí foi que eu comecei a fazer faculdade, tô fazendo faculdade, eu vou tirar meu superior. O que tá acontecendo? Por que eu não embalo? E naquele meu tempo, eu tava na minha cabeça embalando. E agora eu não tô. Aí foi que eu ficava desempregado, aí consegui um emprego, nunca conseguia me estabilizar no emprego. Falei, o que tá acontecendo? Só que quando estava acontecendo, eu tava conversando comigo, não com Deus. Era esse que é o erro também. Não tava conversando comigo. Então depois que a Messi nasceu, eu vivi altos e baixos na minha vida. Altos e baixos. Então, uma hora que eu achava um emprego, eu ficava bem, aí depois eu saía. Aí eu investia numa coisa, começava a fazer, dava certo no começo, mas depois não dava mais, eu saía. Eu nunca me mantia naquele emprego, algo para me ganhar um salário bom, para me manter. Depois também eu comecei a pensar na minha filha, no sustento, nas coisas, tudo mais. E aí foi que chegou o momento. Isso aconteceu, isso eu chorava muito, eu não gosto de chorar, dificilmente eu choro, mas eu choro sozinho, eu tranco o quarto, eu dou soco dava soco na parede, o que tá acontecendo comigo, cara, por que isso, por que aquilo, não dá certo, nada dá certo pra mim, acho que às vezes eu dava vontade de ir embora de casa, Só que também outra coisa também, eu também não deixava de sair pra festa também. Daí a festa, muita amizade também, então eu descontava tudo nisso. Tu continuou com a vida meio bagunçada. Muito bagunçada, muito bagunçada. Mas o ponto que eu quero chegar agora, que é o momento que eu falei, ei, não quero isso. Alguma coisa me disse que tá bom. Que era com 25 já estava com 25 anos.
Eu sempre gostei de carnaval. Carnaval, Semana Santa, pra mim, era um feriadão. Não era Feriado de farra, não farra. de celebração. Farra, não queria saber de nada. Eram os 2 feriados que eu gostava muito, curtia muito e não sabia o que era. Pra mim era feriado e prolongado. Viajava. Saía pra fazer merda. Esse ano, o ano de 2000 e... não sei se foi 2018, não. Foi 2017. Não, foi 2018, desculpa. Foi 2018. Foi que eu decidi não. Eu falei que eu não ia viajar no carnaval. Do nada, assim. E o engraçado é que eu tava com dinheiro. Eu tava com um carro, que era um carro da minha tia que ela me dava pra mim fazer frete. Eu tava no ramo de frete. E o frete naquela época tava me dando muito dinheiro. Eu tava com dinheiro pra viajar. Eu tava de carro, eu podia pôr onde eu quiser. E a minha tia, ela deu o carro pra mim. E pagava o carro pra mim, só pra me trabalhar. Ajudava ela com algumas coisas. Então... Só que eu não quis ir pro carnaval. Todo mundo viajou. Por que tu não vai? Não, mano, tô a fim de ir. Vou ficar em Belém. Não sei... até hoje eu fico perguntando, mas por que eu não fui? Por que eu não saí? Entendeu? Mas teve um propósito pra mim viajar. Aí, na terça-feira de carnaval, eu tava no carro da minha tia, não bebi, engraçado que não, nessa terça-feira eu não bebi no carnaval, eu bebi todos os dias, mas na terça-feira eu não bebi. Eu só fui, não lembro direito o que eu fui fazer no dia todo, mas de noite eu fui lá pra casa da minha tia tava viajando, só tava meu primo e o funcionário dela. Eles estavam bebendo. Cheguei lá, era por volta de umas 11 horas da noite. Estavam bebendo lá, usando droga e tudo mais. Fui lá. Aí, mano, tu não sei o quê, tu quer beber? Não, mano. Não bebi o dia todo, vou beber agora. Não quero não, mano, eu vou trabalhar cedo. Beleza, não bebi. Eu fiquei lá conversando com eles, estavam nós 3. Aí chegou um momento que o funcionário dela falou assim pra mim, ei, mano, presta o carro só pra me comprar um pó. Fiquei assim, tu é doido, cara, que eu vou te dar o carro pra te comprar droga? E tipo, naquele tempo eu já não tava querendo droga assim mais perto de mim, entendeu? Alguma coisa já tava falando que eu não quero ficar perto. Até as pessoas que usavam perto de mim, eu não gostava. Eu falei, por que tá fazendo isso, cara? E se a gente ir na festa, por que tá fazendo isso? Eu não gostava. Eu tava não gostando mais de pessoal usar perto de mim. Tava não gostando mais. Respeitava, mas não gostava. Aí ele encheu, mano, deixa eu ir lá, por favor, tal, porque preciso tirar um pó, não sei o quê. Eu falei, não, mano, não vou te prestar, cara. Tu nem sabe dirigir. Eu sei, tu é doido, não sei o quê. Aí, meu primo, e aí, primo? Tu que é o filho da minha tia, e aí? Presta pra ele, pô. Presta. Beleza, emprestei o carro pra ele. E foi. E tava demorando muito. E eu fiquei que esse cara tá demorando muito, mano. Primo, esse cara tá demorando muito. Bicho, pior, né? Quando ele chega lá na casa, sem o carro, eu disse assim, ei, mano, eu fiz besteira, fiz merda. O que foi, cara? Fiz merda, mano. Epa, bati o carro. Bati o carro no canal, não sei. Como assim tu bateu o carro? Mentira tua. Foi, cara, bati, me desculpa, não sei o que, ele todo nervoso, que era da chefe dele, né? Aí ele falou, como é que foi, cara? Não, mano, eu fui roubar uma mulher pra pegar dinheiro pra comprar o pó. Como assim? Eu falei, como tu foi te roubar? Epa, tu é louco? Mas tu bateu pouco? Não, mano, bati muito o carro, muito. Eu falei, não acredito. A gente foi indo lá, andando. O carro tava pendurado no canal ali da Viscondinha. Nossa. Pendurado. Eu olhei o carro, falei, meu Deus, como é que eu... Epa, eu não conseguia pensar de como tirar o carro dali. Eu fiquei olhando pro carro pendurado. Falei, como é que eu vou tirar? Eu ainda peguei pra puxar o carro. Como é que eu vou puxar? Não tem nem força. Não tava pensando direito. Sim. Aí meu primo foi embora, o Jess foi embora. Eu fiquei lá, olhando pro carro.
pensando o que eu vou fazer, o que eu vou falar pra minha tia. Acabou que eu deixei o carro lá. Eu não sei o que eu vou fazer, isso já era mais de meia-noite. Fui andando na Frei Costa até chegar a Loreto. Eu me ajoelhei na frente de Loreto, lá na rua mesmo. Me ajoelhei, nunca tinha feito isso na minha vida. Na frente da paróquia. Na frente da paróquia. Me ajoelhei e orei. Nunca tinha rezado assim, eu e Deus. Não sabia como é que era. Mas eu não esqueço desse dia. Que eu falei, Deus, eu não sei rezar. Eu nunca pedi nada pra ti. Porque pra mim eu sempre tinha tudo. Eu sempre conseguia tudo sem a ajuda de ninguém. Mas hoje eu tô aqui de joelho, pedindo a tua ajuda, pedindo para você me curar desse mal que eu acho que tá em mim. Me ajuda, por favor. Aí rezei um Pai Nosso, tudo mais. Fiquei um tempo lá na igreja. Fiquei pensando em silêncio, porque tipo, eu era assim, eu não sabia como. Na minha cabeça eu só fiz aquilo e pronto. Eu não sabia, não conseguia entender aquele dia, não entendia direito aquele dia. Eu comecei a andar na Duque, toda a Duque lá, ficar andando, a madrugada toda. E eu não lembro de ter andado. Eu não lembro assim, eu lembro de flash do que eu fiz nesse dia. Eu lembro do dia na igreja que eu me ajoelhei e lembro de flash que eu tava andando na Duque. De madrugada, isso numa terça-feira de carnaval, não tinha ninguém na cidade. Eu cheguei de manhã cedo, lá em casa, aí tava o Bey lá. Ei, Bey, fiz merda, cara. Merda, Bey. Aí o Bey falou, tipo, mano, tu faz merda direto, qual é a merda que tu tá fazendo? Tu fez... Não, mas essa foi pra eu parar de fazer merda, Bey. E aí foi que eu falei, Bey, quero conhecer Deus, Bey. Quero me ajuda a encontrar Deus. E ficou assim. Falei, sério, preciso disso. Eu acho que é o que eu quero. Agora é o que eu quero. Aí foi que teve a quaresma. Eu tipo assim, eu falei, não, o que eu tenho que fazer na quaresma? Perguntava as coisas. Aí tinha ele e tinha o Matos. O Matos também, ele é um dos fundadores do grupo. Entendeu? Porque foi ele, o Bey, a Amanda e a Dani. Foi os 4. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito nesse meu começo. Ele e o Bey. Entendeu? Então eu perguntava muito pra ele e pro Bey. Porque ele sabia mais que o Bey. E assim, na época ele sabia bem mais que o Bey. Ele tava bem mais engajado que o Bey. Aí foi que eu falava muita coisa pra ele da quaresma, o que é isso, como é, o que eu tenho que fazer. Aí foi que ele foi me falando. Aí foi que eu falei, mano, então não vou fazer nada que eu gosto. Não vou pra festa, não vou beber, não vou pegar mulher. Falava assim, não vou pegar mulher. Mas não conseguia. Mas de bebida eu não bebia. Quaresma toda. Aí foi que eu fui pra Semana Santa. Foi que lá em Loreto, eu não esqueço desses momentos. Esse primeiro momento que foi no altar de Deus que foi na Semana Santa que eu falei, isso aqui é lindo, cara. Lindo. E foi que eu fui começando a me engajar. Só que foi muito difícil pra mim. Eu ia te perguntar isso agora. Porque eu imagino que quem tem uma vida muito desregrada, até quando quer parar, tem dificuldade. Porque o mundo fica atrás, né? André, o demônio, ele é muito esperto. Muito astuto, né? Muito. Ele sabe te induzir, ele sabe o teu ponto fraco. Meu ponto fraco era a bebida. Era bebida e amizade. Eu tinha muitas amizades. E até quando eu comecei a entrar no meio da igreja, aí foi que eu conheci... Não, já conhecia os filhos. Porque as reuniões eram lá em casa. Ah, tá. Aí eu comecei a ir. Eu ia uma vez aqui, outra ali, não, mas ia. Começava ali, e era um pessoal que me abraçou de uma maneira que eu nunca entendia, que nenhum dos que eu falava que eram meus amigos me abraçava. Me abraçou, eu sem ter nada, pô.
sem ter nada. Só de estar lá, parece que era uma emoção muito grande de eu estar lá. Era uma coisa que eu nunca tinha visto, entendeu? Esse amor, assim, sabe? Eu não via muito amor na minha vida, assim. Nem de pai e mãe. Um amor que eu comecei a ter foi pela minha filha, que eu vi, assim. Era uma paixão muito grande que eu tenho por ela. Muito grande. Muito grande, muito grande. Só a Lorena sabe como ela me faz sofrer, a Maria disse. Entendeu? Mas, como tá falando, foi muito difícil porque eu fiquei... Pra mim, eu tinha vergonha ainda, né? Tem um momento da vergonha. Sim. De tu não... De ter feito tudo que fez, de ter vivido tudo que viveu, vergonha do passado. Né? E tinha vergonha de estar na igreja. Não, eu tinha vergonha de falar para meus amigos que eu estava na igreja. Sim. Porque para mim, naquele tempo, eu falava, não, igreja é coisa de doido. E quando foi que tu realmente assumiu, eu vou entregar minha vida para Deus, eu vou mudar, não importa o que os outros falem, eu quero isso para mim? Pois é, no começo que eu falei que eu decidi saber de Deus, eu tinha 26 anos, mas hoje vai fazer 7 anos, em abril faz 7 anos que eu... Não, já fez 7 anos que eu decidi isso, mas de fato falar, vou me abdicar de tudo, vou abdicar disso aqui e saber que realmente que é isso que eu quero, já tem uns 5 anos. Tem uns 5 anos que eu decidi. E foi um momento que eu conheci a Lorena. Não conheci a Lorena, não. Eu já conhecia a Lorena. Entendeu? A Lorena também, ela tem um milagre na minha vida também. Eu vou partilhar contigo que é um milagre que eu tenho. Porque ela faz parte desse momento, esse novo eu, esse Thiago novo, esse Thiago que quer buscar o céu. Então, eu já conheci a Lorena, isso no meu tempo de farra, essas coisas assim, eu já conheci ela, a gente ficou, tempo de Cefete, a gente ficou e tudo mais, mas aí ela queria namorar, eu não queria. Eu tinha 18 anos, aí ela queria namorar, eu não queria, não quero namorar. Aí eu deixei ela, não queria ficar com ela chorou. Olha, Lorena, tu tinha que estar aqui para dar tua versão, tá vendo? Não tô mentindo, né, amor? Ela chorou, eu lembro perfeitamente esse dia, porque eu tinha jogo no Cefete, aí ela tava estudando, eu tava na aula. Aí eu falei, ei, era tempo de era mensagem do celular, vem aqui embaixo rapidinho, eu tô aqui no teu bloco. Aí falou, olha, seguinte, não dá mais pra gente ficar junto e tal, porque é isso, assim. Vem ter uma história lá. Aí ela começou a chorar e tal, olha, não gosto de choro. Aí fui-me embora. Machinho escroto. Eu era muito escroto, ainda tinha isso também, eu era muito escroto. Macho escroto, eu tratava muito mal as mulheres. E aí depois que tu começou a mudar, tu reencontrou. Tô contando a história já. Aí 10 anos depois a gente se reencontrou. Eu rodava de Uber. Aí, por coincidência, ela pegou um Uber comigo, entendeu? Ela pegou o Uber comigo, aí por coincidência, não foi? Aí ela morava longe pra caramba. Longe pra caramba. Eu peguei ela na Doca, ela morava no Guajará. Então, aí eu pensei, olha só, a corrida dava cara, né? Dava muito cara, eu não vou cobrar tudo ela, vou cobrar pelo menos R$20. Ela ficou com raiva no outro dia, cadê o 20? Aí se encontrou. Só que, como é que é? Era aquele começo meu que eu tava com um pé na igreja e um pé no mundo ainda. Então vivia essa vida dupla ainda. Eu tava no Filhos, o Filhos foi um canal de graça na minha vida. Sem o Filhos, eu não ia conseguir estar onde eu estou. Mas eu não conseguia deixar o mundo ainda. Aí foi que aí eu fiz uma festa lá em casa. Chamei a Lorena. Aí a Lorena não queria ir, eu insisti, ela foi.
Enfim, aí a gente começou a ficar junto e tudo mais. Só que eu tava naquele ano que eu ainda não queria namorar. Uhum. Eu namorei com ela, a gente começou, mas eu deixei. Na minha cabeça, não, foi o seguinte. É engraçado como eu era tudo planejado. Eu era aquele malicioso. Não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela, eu vou curtir mais 2 meses. Ano que vem, eu vou pedir pra voltar com ela. Vou arriscar. Se ela não, eu já tenho. Aí foi que esse tempo eu parei de ir pra igreja. Eu dei uma parada assim. Eu tava curtindo muito. Não, vou curtir, momento de curtir, vou curtir. Eu parei de ir pra igreja, parei de ir pro Filhos, até de ir pra missa. Eu não deixava de ir pra adoração, lá no Cristo Alegria, toda quinta-feira. Eu ia toda quinta-feira pro Cristo, mas eu deixei de ir pra missa. Pro Filhos no sábado. E eu não tinha compromisso nenhum com o Filhos nessa época. Eu era só como se fosse visitante mesmo, não tinha compromisso com eles. Não era mesmo, nem era nada. Aí foi que eu curti e tudo mais, aí a Lorena apareceu, mas a gente não ficou junto. Aí no outro ano de 2019, foi que meu avô morreu. Pô, foi uma perda muito grande pra gente, porque o meu avô era muito meu parceiro. Aí era muito bom, meu avô, muito bom. Aí foi que eu falei pra Lorena, que ele faleceu. Isso um dia antes eu tava conversando com a Lorena já, que meu avô tava mal. Mas isso já fazia parte do meu plano pra voltar com ela. Isso foi algo que uniu vocês, então? Hã? Foi algo que uniu vocês? Foi parte... Eu usei o momento, porque ela não queria voltar comigo de jeito nenhum. Mas olha, eu tô querendo descobrir quando foi que tu resolveu que tu ia deixar tudo isso pra trás, assim, as coisas ruins, pra focar realmente, porque o caminho foi árduo. Foi nesse ano que depois a gente voltou, eu e a Lorena. Aí foi que teve o Renove no Filho do Sagrado. Foi o meu primeiro retiro. Eu falei, não, eu vou pra esse retiro. Eu preciso desse retiro. Alguma coisa me fala que eu preciso desse retiro, eu vou pra esse retiro. E a Lorena, ela era protestante. Ela é a família toda dela é evangélica. Toda evangélica. Então ela cresceu nesse meio. E eu ia... Aí nesse ano eu comecei pro Filhos direto. O Filhos me acolheu, sempre me acolheu. Eu achava muito estranho. E depois eu comecei, não, vou ter amizade com esses caras. Comecei a ter amizade com eles, comecei a melhorar, a querer estar lá, de verdade, de fato. Aí foi que eu fui pro Renove. O Renove foi um divisor de águas na minha vida. Foi o primeiro momento que eu tive com Deus. Eu não sou aquela pessoa que Deus fala com... Eu sinto que Deus está falando comigo, que eu vejo alguma coisa, eu sonho com aquilo, aí vem Deus falando comigo. Eu não tenho muito isso. A minha espiritualidade é a minha fé mesmo. A minha fé é a palavra de Deus. Isso que me motiva, é isso que eu tento passar para as pessoas. Aí foi que não foi no Renove, falei, é isso aqui, cara. É onde eu preciso estar na minha vida. Aí foi que nesse ano do Renove foi que eu comecei, foquei, mas... Tomou a decisão, né? Na verdade. Eu caí de novo. Nesse ano de 2000, caí de novo. Aí foi que a gente ficou junto valendo, eu e a Lorena, nesse ano. Mas aí eu caí e eu também tirei ela também. Eu também fazer ela cair junto comigo. Só que teve um momento que eu falei pra ela assim, a gente já tava bem junto assim. Aí eu falei pra ela, a gente já tava morando junto. A gente já morava junto. Eu sempre gostei muito de jogar bola, né? Então o sábado era pelada, era de tarde, na hora do Filhos. Eu não ia pro Filhos. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu falei, amor, eu tô fazendo errado, cara. A gente tá fazendo errado. A gente tá tomando decisões erradas na nossa vida, cara. Eu falei, olha, a partir de hoje foi o último... E a gente brigava muito, eu e a Lorena, por conta de bebidas, por conta de farras, que a gente ia, bebia, se divertia e brigava no final. Ia pra casa, brigava no final, discutia feio. Olha o que a gente tá fazendo, cara. A gente tá acabando com a nossa vida.
eu falava assim, eu tô acabando com a tua vida. Aí foi que eu falei, a partir de hoje, eu vou abdicar de tudo. Eu vou viver a igreja. Eu vou viver as coisas de Deus dentro dos filhos e dentro da nossa paróquia. Vou estudar, vou me entregar. Aí foi que ela também é verdade, bora se entregar para isso, bora se entregar para Deus, bora viver a missão. Eu comecei a viver a missão. Eu comecei a querer missões. Aí eu peguei o gostinho da missão, de querer servir a Deus e tudo mais. Aí eu entrei para o Ministério de Música. O Ministério de Música tiveram pessoas que me ajudaram muito, muito, muito. É um serviço que hoje me ajuda muito a ter uma espiritualidade melhor, minha oração ser melhor na minha vida, através da música, que é incrível lá, o Ministério de Música dos Filhos. Eles são incríveis, aquele pessoal lá é incrível. É incrível. Então, eles me ajudaram muito para mim continuar na missão e falar, Thiago, a tua missão, eu não esqueço, tua missão é linda, cara. Continua assim. Então, foi daí que falei, não, é aqui que eu quero estar. Servindo Deus. Tu acreditas que, ainda que a pessoa tenha a vida completamente bagunçada, tenha tido uma vida completamente bagunçada, ainda que a pessoa esteja com a vida bagunçada, a partir do momento que ela decida por Deus, pela mudança de vida, tu acredita que é possível deixar tudo para trás? Sabe por quê? Na feita que Deus toca no teu coração, impossível tu não mudar de vida. Impossível. Deus tocou no meu coração para me mudar de vida. As pessoas que são meus supostos amigos, que eu sempre falo com eles, dou palavras, hoje em dia eles não falam, lá vem o padre, não sei o quê. Hoje em dia eles pedem minha ajuda. Eles sabem quem eu sou, eles sabem minha identidade hoje em dia. Eles sabem que se olhar para o meu perfil do Instagram, eles sabem que eu sou católico, eles sabem que eu sou casado com a Lorena, eles sabem que eu tenho uma filha, e sabem que eu rezo muito para Deus, que eu desejo o céu. Então, por isso que hoje eles me veem dessa forma, pedindo ajuda. Pô, Thiago, me ajuda numa situação. Pô, lá em casa tá passando uma necessidade de uma oração e tudo mais. Hoje em dia, eles me veem dessa forma. Eu não tô falando isso para me envanecer. Eu tô falando isso só para mostrar o que eu nunca imaginei que eu estaria até aqui no podcast falando contigo, André. Nunca imaginei que uma pessoa que vivia em festa, orgias, prostituição, drogas, tráfico de drogas, estaria falando de Deus aqui contigo. Eu nunca imaginava isso. Nunca, no meu melhor momento eu imaginei que eu ia fazer isso. E entendeu? O que tu dirias para alguém que está numa situação dessa que tu já viveu antes? Decide, te entrega para a igreja, te entrega para Deus, que pode ter certeza que se Deus... Eu sempre falo assim, mano, Deus é bom, cara. Deus é bom. É simples, é uma coisa tão simples falar assim, irmão, é uma coisa tão simples. Deus é bom e o diabo é ruim. Tu queres o bom ou tu quer o ruim? O bom. Tu quer o céu ou tu quer o inferno? O céu. Então pronto, decide caminhar com Jesus e não perde a tua alma, cara. A tua alma é muito valiosa para Deus, tu não tem noção. Tu não tem noção o quanto tu é valioso para Deus. Eu entendi isso na minha vida, o quanto eu sou valioso para Deus. A minha alma, não minha carne, mas a minha alma é muito valiosa para Deus. Eu entendi isso, André, quando Deus tocou em mim, entendeu? Amém. Olha, eu fico muito feliz de conhecer alguém que realmente viveu uma transformação grande de vida, né? Porque tem pessoas que passam a vida perdidas, que não conseguem sair. Eu tenho muitos desses amigos. Pois é. Ainda não saíram dessa vida, sabe? Mas aí a gente precisa orar por eles para que eles encontrem também esse caminho, na verdade. É o que eu falo assim para eles. A gente ainda tem um grupo que são meus amigos de infância, são 4 pessoas.
Hoje até tá na igreja evangélica, mas tá na igreja. Eu falo da igreja evangélica, eu respeito muito quem é da igreja evangélica, respeito a pessoa que está ali seguindo Deus, respeito perfeitamente, entendeu? Mas eu sempre vou, quando eu falo no grupo, eu vou falar da minha fé, né? Eu tenho que falar da minha fé católica. Então, eu sempre falo para eles, gente, vocês têm que... Isso aí é só uma vida de ilusão. É engraçado, vocês viram viver isso. Hoje, meu amigo que casou na igreja, que é meu afilhado de Crisma, ele casou na igreja católica e hoje se separou. É triste, foi uma tristeza muito grande quando eu vi que ele falou, olha, mano, eu divorciei já da Leilândia e tal. E eu falei, foi uma tristeza muito grande. Porque hoje hoje a gente consegue enxergar, né? Quando a gente já tem maturidade na caminhada, né? A gente consegue enxergar que o sacramento acabou ali. Acabou aquela coisa linda, sabe? Hoje em dia o sacramento, na minha vida, André, é uma coisa maravilhosa. Eu tive uma experiência, pouco tempo agora, ano passado, acho que não sei se já comentei, eu sou catequista, né? Lá em Loreto. Então, eu tava com uma turma, minha primeira turma de catequista, por 2 anos. Tinha 37 catequizando. No final, só sobrou 15. Foram 15 que realmente queriam receber aquele sacramento, queriam servir a igreja. E quando... Eu nunca tinha participado de uma missa de crisma, só a minha. Mas nunca vivi como padrinho de uma afilhada minha. Eu nunca vi. E eu vi aquele sacramento que fala, olha, aquelas 15 pessoas hoje estão recebendo um sacramento por causa do meu serviço, cara. Eu nunca, como eu falei, nunca choro, né? Esse dia eu não tinha como não segurar. Foi uma emoção muito grande que eu nunca tinha passado na minha vida, de ver que eu sou instrumento de Deus, cara. Hoje eu sou instrumento de Deus. E é isso que eu quero viver para minha vida até eu morrer. Ser instrumento de Deus. Amém. Meu amigo, estou muito feliz desse momento nosso aqui, da gente compartilhar esse tempo muito verdadeiro, assim, né? Como eu te falei antes, assim, tem testemunhos que são muito importantes porque são histórias reais, assim, do que acontece com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer pessoa, e a gente não sabe quem está ali do outro lado, de repente, precisando ouvir isso para ter aquela sacudida, né? E para que tome a decisão por Deus, assim, também. E aí, infelizmente, a gente tem que encerrar o programa, mas eu encerro grata porque da tua verdade, de tu conseguires vir aqui e dividir a tua verdade. Eu tenho certeza que Deus se alegra com isso. Eu fico muito feliz mesmo, assim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar isso para que outras pessoas, outras tantas, sejam tocadas, assim. E o quanto as pessoas possam ver a transformação que aconteceu, né? Incrível, isso é muito bonito. Não, a Igreja Católica é incrível. Eu não tinha dimensão o quanto era incrível servir Deus. Eu não tinha essa dimensão. Então, para mim, eu sempre falo, até para Lorena, amor, eu me transformei uma pessoa. Eu posso hoje estar num emprego não com o que eu queria, posso estar numa casa que eu não queria, uma casa que, assim, como te falo, posso falar, eu queria ter uma casa, minha própria casa, não uma casa alugada. Queria estar melhor. Mas isso, hoje em dia, não faz muita diferença para mim. O que faz a diferença é o meu serviço a Deus. É estar ali na igreja servindo Deus, é estar ali, hoje eu consigo enxergar que eu represento alguma coisa para os jovens.
Eu tenho isso comigo hoje em dia, que eu hoje, para aqueles jovens, até na catequese, que são de 14 a 17 anos, que eu tenho uma importância muito grande para eles. Então eu tenho que dar valor nisso. Eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar. Eu não posso ser não tenho que ser um exemplo ruim para eles. Eu tenho que sempre ser aquela pessoa que quer ajudar, que quer buscar aquela alma para Deus. Amém. Essa que é a minha missão, buscar a alma para Deus. Tem uma frase, nossa, né? Não só a minha, nossa. Tem uma frase que eu ouvi que é mais ou menos assim: o que foi a minha fraqueza virou meu testemunho. Eu acho que representa bastante, assim. Né? Meu amigo, me dê sua mão aqui para a gente, infelizmente, encerrar o programa. Muito obrigada por vir aqui e dividir esse tempo e dar esse testemunho tão forte, tão real. Eu sei que você vai ser usado muito ainda por Deus, pelo Espírito Santo, para alcançar pessoas que precisam sair dessa vida, né? Que precisam ver o quanto, né, o inimigo tem as usado, né? E como eu fico feliz de ver que o Espírito Santo tocou no seu coração de uma forma simples, como você disse, né? Mas de uma forma correta para você, para que você sentisse a vontade de se transformar. E hoje ser, sim, né, um servo de Deus e ajudando a Deus a trazer tantas outras pessoas para perto dele. Que você seja muito mais usado, viu? Oro muito por isso. Muito obrigada por vir hoje aqui, pela confiança. Muito obrigado, Andréia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de partilhar esse meu testemunho que poucos escutaram. E é uma emoção muito grande para mim. Eu nunca imaginei estar aqui, eu nunca imaginei fazer algo desse tipo, que esse Cristocast é muito, 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 muito visto, muito bom. E com certeza eu acho que o meu testemunho, eu espero, se Deus quiser, ele vai alcançar as almas necessárias. Sim. Todas aquelas que ele quer. Isso. Na verdade, resgatar. Amém. Obrigada, amigo. Obrigado, meu amigo. Você que ficou até agora acompanhando essa conversa, comenta o que foi que tocou mais forte no seu coração. Sabe, às vezes a gente pensa que a nossa vida não tem jeito. Às vezes a gente pensa que Deus está muito ocupado para se lembrar de mim. Quem sou eu para Deus pensar em mim ou se importar? Mas não, basta você querer. Não importa a situação que você esteja, não importa o que você está vivendo, aonde você está, às vezes em caminhos muito ruins, onde você não consegue enxergar uma saída. Mas saiba que você é sim um filho, uma filha amada de Deus. E Ele só está esperando que você decida por Ele. E aí, quando você decidir, o que você tem que fazer é dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, me mostra como é que eu saio daqui, me mostra como é que eu mudo de vida, transforma essa criatura aqui em outra. Então pede para Ele, Ele vai te ouvir e Ele vai agir. E daqui a gente vai ficar em oração para que isso aconteça, assim como aconteceu com o Tiago, que aconteça aí do outro lado também. Então, como sempre, a gente aqui está servindo para que essa mensagem haja na sua vida também. Então, que o Espírito Santo chegue aí do outro lado, através desse programa, curte, compartilha, seja você também canal de bênção na vida das pessoas que estão precisando de Deus no coração. Como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.